Boas, tenho a minha carta de condução há 9 meses sem nenhum acidente registrado e este vídeo é feito para ti que queres tirar a tua carta de condução e não sabes como, ou algum amigo que precisa tirar a carta de condução, que eu vou falar alguns processos, algumas dificuldades que tive, tudo isto levando em consideração e ao mesmo tempo contando a minha história neste processo. Sobre a minha escolha, eu escolhi, vocês conseguem ver, a carta de carro, isto quer dizer que foi a B/B1, é a B. Pensei em tirar a carta de moto, mas não vi tantas vantagens como a de carro. Isto, por exemplo, na carta de carro eu tenho a opção de também conduzir motos até 50 cilindradas enquanto tiver idade inferior a 25 anos. Mas, se tiver idade igual ou superior a 25 anos só com a carta de carro, posso conduzir motos de 125 cilindradas. Então, tecnicamente, tenho 3 cartas de condução, mais ou menos. Os requisitos necessários para tirar a carta de condução não vou-vos conseguir explicar da melhor maneira possível. Isto porque, apesar de estar cá em Portugal há bastante tempo, ainda só possuo a residência, então o meu processo foi à base da residência e também não me lembro se foi necessário o passaporte para comprovar. Eu penso que sim. A escola de condução que eu frequentei foi a do Pinhal Novo, não posso dizer o nome porque aqui eu falo tanto bem como mal em alguns aspectos, então para evitar problemas eu não vou citar o nome, mas fica no Pinhal Novo, não é muito difícil de encontrar. Eu escolhi essa autoescola, essa escola de condução, por causa da minha mãe e da minha irmã, que já tinham tirado de lá a carta e por isso já sabia de um instrutor fixe que lá havia, por acaso muito correto, muito fixe, durante todas as aulas que tive com ele, muito porreiro. Notava-se que era dedicado à aprendizagem dos alunos. Sobre preços, fui um dos jovens sortudos que teve a sua carta oferecida pelos pais, desde já obrigado pais. Mas mesmo assim estou ciente de todos os preços que foram, apesar de não ter tido que me preocupar assim tanto com eles. De início pagamos a meias, mas o valor total seria 737 euros. Desse valor foi-me oferecido pela escola de condução o exame médico, por isso ficou 699 euros. Desse dinheiro todo há 3 divisões. Isto é 499 euros de onde eu tirei da formação base, isto é, aulas práticas e teóricas, basicamente, dúvidas, todas essas coisas incluídas. 120 euros do exame prático e 80 do exame teórico. E sim, pagas para fazer exame prático e teórico, não está incluído. E geralmente eu, quando fui fazer, paguei no ato antes de marcar. Sobre as aulas teóricas, posso considerar-me com sorte, pelo menos foi bom para mim, porque durante esse tempo, basicamente, estávamos no fim do confinamento do Covid-19, portanto tive 2 opções. Fazer as aulas presenciais ou fazer as aulas online. Como eu conheço-me e o meu método de estudo não é... de certa forma aprendo melhor sozinho e com os meus horários, com o meu tempo, então optei por fazer tudo online, fiz todas as aulas online e consegui despachar aquilo em mais ou menos 1, 2 semanas constantes. Basicamente eles são um sistema que, pelo menos na minha escola, tem um sistema que foi... Existe um tema, nós temos um e-book que pode ser tanto lido como ouvido e passado X tempo nós podemos saltar. E quando saltamos, eles depois nos leva para um teste de 30 perguntas sobre aquele tema. O teste podíamos repetir várias vezes, portanto isso não foi um problema. Eu não deixei passar, não fiz questão de estudar grandes coisas, porque a maioria das coisas que aprendi foram a fazer testes online. E pronto, foi mais ou menos 1 a 2 semanas. A estratégia utilizada. Levando em consideração que a estratégia é algo pessoal de cada um, a que eu usei funcionou para mim, não quer dizer que vá funcionar para ti, mas tens todo o direito de a usar conforme achares necessário. Basicamente, eu foquei em despachar as aulas teóricas e práticas. Isto porque posso-vos dizer que a parte teórica não me serviu de grande ajuda, porque são textos e e-books básicos, então eu não...
a maioria das coisas não eram relevantes para o que eu ia ter que estudar. Estava a perder o meu tempo, de forma resumida. Então despachei o máximo que pude logo de início das aulas teóricas, fiz tudo online, então 2 semanas estava despachado. Depois disso foquei nos testes do Bom Condutor, então passei a fazer testes e houveram 3 etapas desses testes. Isto é, quando inicias no Bom Condutor tens lá a opção questões aleatórias, fiz uma e depois aparece-te a opção questões que ainda não respondeu. Essas questões só fiz testes à base disso, isso porque eu queria responder todas as perguntas do Bom Condutor. Eram cerca de 4.000, 4.200, acho que é à volta disso. Disseram que eram 3.000, mas não sei se saíram os 3.000 em exame, mas no Bom Condutor havia lá 4.000 e foi essas que eu estudei. Depois de ter visto todas essas perguntas, respondiste a todas, eu fiquei com cerca de 400, 600 perguntas erradas. Nós depois vamos ver isso melhor, mas foi por volta disso. E o Bom Condutor cria-te mais um exame específico para ti, que diz questões erradas por si. Então todos os meus testes, depois de responder a todas as perguntas, foi fazer só as questões que eu errei, ou seja, questões erradas por si. Ao ponto de eu não errar muito poucas as questões outra vez. Sabia a maioria delas e pronto, senti-me confiante a esse nível, senti que conhecia a maioria das perguntas. Feito isso, é aí que vem a minha estratégia, que foi fazer testes aleatórios, porque eu já sabia todas as perguntas, já tinha respondido a todas elas, sabia a grande maioria, então eu optei por fazer questões aleatórias. Comecei com normais, com dificuldade normal, em que respondia-as o mais rápido possível. A minha média de tempo, depois vamos ver, mas era cerca de 8 minutos por teste. O exame era para durar cerca de 30 minutos, fazia em 8 minutos. E, claro, sempre fui errando 3, 4, 2, 1, até vai diminuindo gradualmente e nós nem percebemos. Depois disso, consegui ter uma média de respostas erradas muito baixa, então eu comecei a fazer testes muito difíceis. Ou seja, questões aleatórias, testes muito difíceis, só testes com perguntas difíceis. E aí também as minhas questões de uma errada foram para 6, 7, 5 erradas, estão a perceber? Então, mais uma semana para ir estudar nisso, não muito mais que isso, só fazer testes difíceis, cerca de se calhar 3 a 4 horas por dia, não mais que isso. E também não eram todos os dias, era tipo um dia sim, um dia não, ou 2 dias sim, um dia não, à volta disso. Pronto, a minha média estava sempre, errava uma, errava zero, errava zero, errava zero, errava uma. Então foi aí que eu soube que estava preparado. Sobre as aulas práticas, nós temos que fazer 16 aulas práticas antes de marcar o exame teórico. Então eu também despachei essas aulas, acho que foram 1 ou 2 aulas, porque na altura também estava na escola, então era difícil conciliar. Não foram 1 ou 2, foram mais, para aí 6 aulas que fui fazendo conforme tinha tempo, porque tinha que conciliar com a escola, estava a fazer o curso profissional, então saía todos os dias às 6h30 e entrava às 8 da manhã, não era muito fácil encontrar um tempo fixe para fazer as aulas, mais o estágio. Quando marquei o exame teórico, foi cerca de 1 semana de antecedência, porque eu queria ter a certeza e a minha autoconfiança que eu estava preparado para aquilo. Então eu marquei um bocadinho para depois, para eu ter um tempo que eu ia me focar e eu ia ter totalmente a confiança em mim mesmo, e acho que isso é muito importante, é importante teres a confiança em ti, como vais conseguir. E naquele momento antes de marcar eu não tinha assim tanta confiança, mas nessa semana até o exame foi aí que eu tive que dar tudo aquilo que tinha guardado para sentir-me confiante e sempre mentalizando que eu ia conseguir e que eu sabia a maioria das perguntas, então estava tranquilo. Ok, falando sobre o dia do exame, eu lembro-me que quando fiz a marcação do exame deram um papelzinho com o sítio. O dia chegou, a minha família foi-me lá levar, foi a família toda, então
já havia aquela pressão de início em não reprovar, em não chumbar. Então lá fui eu, havia tipo um edifício, nós entramos, mas antes de entrar ficámos à espera para aí 10 a 15 minutos, havia também mais pessoas, muitas pessoas na verdade, não sei, acho que a maioria não era para fazer exame, mas geralmente era o pessoal mais jovem que estava lá, que eram todos para fazer exame, idades entre 18 a 23, não mais que isso. Uh, o homem responsável pelo exame foi chamando nome por nome, fomos entrando, subimos uma escada e naquela escada havia uma sala de espera, muito pequenina, era tipo fazia tipo um L, ou seja, todos nos sentámos e ficámos a olhar uns para os outros, alguns a mexer no telemóvel, outros a tremerem, outros... Notava-se que estava toda a gente muito tenso, notava-se que era algo... Estavam todos preocupados. Tentei manter-me, porque aquilo foi mais uns 10 minutos à espera, até novamente o homem chamar-nos para dentro da sala. Outra vez, por nomes, foi chamando um por um. Quando entramos, tínhamos que colocar o telemóvel tipo numa espécie de armário. E nesse armário, pronto, ficava tanto bolsas ou telemóveis desligados, ele avisou-nos. E pronto, a partir daí foi isso. Sentamos na mesa que ele disse, nós não escolhemos a mesa, ele é que escolheu. E a única coisa que ele disse para levar-nos foi o nosso documento de identificação. No meu caso, levei a residência, porque não tenho o cartão de cidadão. E pronto, ele foi verificar um por um o seu documento de identificação. A maioria éramos cerca de 15 a 16. Todos levaram o cartão de cidadão, o seu documento de identidade, menos uma miúda. Não sei, parecia estrangeira, mas não faço ideia, mas ela não levou, então teve logo que sair logo ao início. Ficamos assim um bocado em choque, mas pronto, continua-se, não é? Feito isso, o exame, esperamos para aí 5 minutos, o exame começou. Aquilo era tipo uma espécie, não sei se vocês na vossa escola já houve ou não, aqueles computadores que o pessoal gosta de meter tipo deitado, como se fosse um touch, tipo como se fosse um tablet, só que dentro de uma mesa, estão a perceber? Foi basicamente isso, é tipo é literalmente isso, só que é touch, é realmente touch. E pronto, no nosso exame foi feito a partir daí, clicavas no que querias e passavas, clicavas e passavas. Posso-vos dizer que o meu exame eu fiz em cerca de 6 minutos, não mais que isso. As perguntas foram todas muito fáceis, eu sabia todas, menos duas. Essas duas foram as mais difíceis porque eu tive que pensar logicamente para chegar ao resultado delas. Mas de resto foi fácil. Eu estava habituado a fazer exames de 8 minutos e muito difíceis. Aqueles exames que me apareceram, eu sabia todas as perguntas, algumas até me lembrava que tinham passado, então para mim foi tranquilo. Depois, obviamente, revi todo o exame e demorei mais 3, 4 minutos a rever tudo. Passei mais tempo a pensar nas duas de lógica, ok? Nem a rever tanto, porque eu sabia que se nós começamos a pensar demais, temos a tendência a pensar que aquela resposta está mal ou aquela resposta está certa, e tinha medo de trocar a resposta por uma errada ou assim. Então eu decidi que assim que terminasse de rever ia logo enviar e não ia pensar mais naquilo durante o resto do exame. O que foi um bocado de tortura, porque eu fiquei à espera para aí 20 minutos do pessoal terminar. A maioria terminou a faltar tipo 5 minutos, 10 minutos. Mas pronto, quem demorou mais foram uma ou duas pessoas que acho que foram mesmo ao limite do tempo. Passado isto, o homem ficou, ele estava tipo numa secretária à nossa frente, nós estávamos tipo um bocadinho mais atrás, cada um dividido em uma mesa. Ele ficou ali a mexer no computador, provavelmente a corrigir ou a avaliar ou a ver todos os exames. E pronto, passado 15 minutos, 10 minutos, ele começou a dizer, ele disse, se não me engano foram 3 nomes, um por um. Ele disse um nome, a pessoa levantou-se, ele disse alguma coisa e a pessoa saiu. E fez isso com os outros dois e pronto. E
depois dessa última pessoa sair, ele disse algo tipo: agora todos que estão aqui já passaram, podem relaxar, ok? E foi aí que, pronto, infelizmente 3 não conseguiram passar, mas todo o resto passou. E feito isso, ele começou a chamar novamente um por um, no qual, quando a pessoa chegava à mesa dele, ele dizia quantas respostas a pessoa errou. Chegou a minha vez, errei 0. E basicamente é isso. Depois saímos, estávamos todos eufóricos e contentes. Lembro-me de ter falado com um rapaz enquanto saía, ele estava tipo nervoso e isso foi, quase não passei, errei 2 e foi mais ou menos complicado para alguns. E pronto, saí, contei à minha família, não consegui negar a minha felicidade, não é? Estava a sorrir assim de forma inconsciente, de forma que eu não conseguia parar, porque foi bom, foi um peso muito grande que nos tiraram das costas, porque agora eu já não tinha que preocupar mais com estudar. Nunca fui assim o melhor aluno, mas também não era mal, mas pronto, esse peso já tinha tirado, agora era focar em conduzir a 100%. Não celebramos muito assim no momento, porque quando eu estava a ir para o carro, entrei no carro, a minha família começou a sorrir e celebramos e assim, mas no carro ao lado havia um dos rapazes, um miúdo, devia ter para aí 19, 18 anos, que não passou. Ele por acaso estava bastante nervoso antes do início, acabou por não passar. A família também dele estava lá, acho que era a mãe e a irmã ou algo assim, mas não ficaram muito contentes, é normal. Então decidimos não sorrir assim, de deixar para celebrar depois quando estivéssemos no caminho, porque, sei lá, parecia mal. Da estrada de terra à estrada de Alcatrão. Ok, aqui vou contar um pouco desde a minha primeira experiência a conduzir numa estrada de Alcatrão. Digo de Alcatrão porque eu já tinha conduzido, mas era numa estrada de terra. Eu moro numa quinta, então não fazia mal conduzir ali. Era um terreno particular, um terreno privado, não passava carros, não nada. Mas também só cheguei até a ir à segunda marcha, então não sabia muita coisa. O caminho era reto e voltava, então não sabia nada de curvas, nem muito de travão, nem nada. Então posso contar que tenha sido bom, porque eu já sabia mais ou menos como funcionava o carro, apesar de ainda ter muitas dúvidas em relação à embreagem e tudo mais, mas no geral eu posso dizer que serviu, foi útil. Se vocês conseguirem conduzir um carro, pelo menos à primeira ou segunda marcha, entender como é que funciona, vai ser muito bom quando forem conduzir na autoescola pela primeira vez. Entrando no carro, o instrutor fez-me uma breve apresentação de todo o painel e ensinou-me a ajustar todos os espelhos, a parte dos bancos, até onde sentia-me confortável. E feito isso, começamos literalmente na primeira aula. Não estava à espera, sinceramente pensei que íamos um bocadinho mais devagar, mas já na primeira aula dei umas belas voltas. Fui se calhar até à terceira marcha ou algo assim. Não parece muito, mas na altura é difícil. Lembro-me que foi um choque. É muito diferente estarmos a ver a conduzir, é muito diferente termos a responsabilidade de levar a minha vida, a vida do instrutor. Se eu não prestar atenção, posso levar a vida de outra pessoa, posso levar a vida de um animal. Ok, há um instrutor ao lado, mas basta um pequeno erro do instrutor. Eu tive sorte, sorte não, eu tive uma boa escolha, porque a autoescola que eu tive foi por escolha da minha mãe, que ela tinha andado lá e gostou do instrutor. A minha irmã também andou lá, gostou do instrutor, então eles quiseram que eu fosse aquele instrutor. Eu fui e realmente era um instrutor muito bom, muito certo. Não mexia, não é aquele instrutor que mexia no telemóvel a aula toda, estava realmente empenhado em ajudar-me. Dito isto, ok, nós começamos e foi algo assustador. Quis realmente desistir algumas vezes, porque as mãos começavam a suar, eu ficava tenso durante todo o percurso, não importa qual fosse, não importa se já conhecesse. A maioria das aulas, se não todas, eu nem sequer fazia ideia de onde é que eu estava.
ok que eu fui fazer aulas de condução numa cidade mais perto. Mas mesmo assim é uma cidade no Pinhal Novo. Mas mesmo assim, a cidade do Pinhal Novo. Mas mesmo assim, mesmo não conhecendo muito, eu perdia-me completamente. É como se eu desligasse o modo de prestar atenção onde eu estava e ligasse o modo estou em perigo. Ah, Logo nas primeiras aulas, tipo nas 16 aulas que tens, as minhas maiores dificuldades, a primeira foi o travão. Eu tinha imensa dificuldade a travar. Isto porque, por exemplo, se eu estou a 200 metros de uma pessoa, eu não tinha ideia de quando é que eu tinha que começar a travar para parar no sítio onde eu queria parar. Então, ou parava muito depois, ou parava muito antes, ou parava e ainda faltava bem de tempo. Então, o instrutor, isso foi uma coisa que eu só fui apanhando depois de um tempo, só fui apanhando com jeito. Deixei o carro morrer para aí umas 5 vezes durante todas as 32 aulas de condução. Foi para aí, já. Também senti dificuldade na embreagem, a entender como é que funcionava. Agora eu pronto, já conduzo, então percebo que basicamente quando afundas o pé, podes acelerar o quanto quiseres, que aquilo não vai andar. Então só quando tu te vais tirar o pé da embreagem que o carro começa a acelerar. Ou seja, se eu não estou em erro, quando tu tiras o pé da embreagem é quando faz a ligação entre o motor, entre aspas, e as rodas. E quando pisas, essa ligação é cortada, por isso é que não adianta de nada acelerares com o pé na embreagem. Feito isso, também tive dificuldades nas sinalizações. Até hoje tive, incluindo isso foi motivo de um pequeno acidente que tive, mas não foi de carro, foi de moto, isso é motivo para outro vídeo. Mas sempre tive muita dificuldade a prestar atenção às sinalizações no geral. Era algo que eu tinha que estar realmente focado em fazer e algumas vezes esquecia-me e o instrutor perguntava, por exemplo, há ruas em que nós temos que nos colocar totalmente à esquerda ou totalmente à direita, porque são sentido único. E só sabes se é sentido único quando vês a sinalização lá atrás. Então às vezes eu entrava na rua e o instrutor dizia-me vira à esquerda e eu metia-me à direita para virar, porque de esquerda é contramão. Mas não, depois dava-me na cabeça porque eu não tinha visto a sinalização, mas isto foi tudo com o tempo, ele foi super tranquilo durante todas as aulas que tive. E ok, um detalhe, isto é mais para a frente, mas antes de marcar o meu exame prático, eu tive que trocar de instrutor porque o meu tirou férias, então fiz para aí 4 ou não, se calhar mais, se calhar 6 aulas para aí com um instrutor diferente. E esse instrutor, eu posso dizer que não foi o melhor instrutor, a maior parte do tempo passava no telemóvel, mas pronto, eu consegui, já sabia, já tinha boas bases, então consegui avançar. Limites de velocidade, não recomendo passarem nunca, apesar de, pelo menos o segundo instrutor, não ligar a que velocidade é que eu andava, mas o primeiro já ligava e sempre disse-me para andar no limite. Isto é chato. Isto eu vou falar mais à frente, porque ninguém cumpre os limites de velocidade, por isso é que quando vês um carro de autoescola na estrada, há sempre uma fila de 5 ou 6 carros atrás dele. E isso porque, não me perguntes porquê, mas pronto. A tua função enquanto estás na sua escola é andar no limite, porque estás-te a preparar para o exame, e o exame prático tens realmente que andar ou um bocadinho abaixo, andar um bocadinho abaixo para não correr riscos, mas nunca ultrapasses ali o limite da velocidade, porque se eu fosse andar nas aulas que tive acima da velocidade, a 60 por hora na rua de 50 ou assim, isso se calhar podia acontecer um imprevisto, eu esquecer-me no exame, passo. Então ia ser mal, optei por não fazer isso e pronto, sempre tentei respeitar ao máximo os limites de velocidade. Sobre o exame prático, vocês já notaram que aqui a minha camisola mudou isto porque quando eu gravei no dia anterior as coisas estavam a ficar um bocadinho escuras e decidi gravar no dia seguinte. Quando eu marquei o exame prático, eu marquei com algum tempo de antecedência, ou seja, o instrutor recomendou que eu marcasse, por exemplo,
daqui a uma semana, porque geralmente nunca há vagas e até corria riscos de haver vagas só para o próximo mês. Então eu lembro que era dia para aí, tipo dia 2, e marquei o exame para dia 16, o prático, e deixei mais ou menos 2, 3 aulas naquela semana, que era para não perder totalmente a prática enquanto conduzia. O dia chegou, antes eles deram-me um papelzinho, basicamente eu fui lá ter mesmo na autoescola, não precisei ir ao Barreiro outra vez, que foi onde tive que ir sozinho. A minha família levou-me no teórico, desta vez a autoescola ia levar-me. Então fui lá ter a autoescola, a escola de condução, e esperamos para aí 10, 15 minutos, era eu e mais uma miúda na faixa de se calhar 19 anos, acho que não tinha mais de 20, no máximo 20. Mas esperamos, o nosso instrutor veio, ele quis que ela conduzisse, porque acho que faltava-lhe uma aula ou assim, então foi ela que conduziu da autoescola até o Barreiro, dá cerca de 10 minutos, se calhar, 10, 15 minutos, foi ela a conduzir, também para se sentir mais confiante. Nós conversamos um bocado e era já a segunda vez que ela fazia o exame, e depois disso nós chegamos ao Barreiro, estacionamos, é o mesmo prédio, o mesmo edifício que nós fizemos o exame teórico, era igual, havia lá bué de malta, mas acho que poucos iam fazer o exame teórico, desta vez acho que eram mais práticos. E pronto, o examinador não estava lá porque já chegamos para aí a faltar 10 minutos, então ficamos num café os 10 minutos, depois passou mais uns 10 minutos e depois se calhar mais uns 10 minutos, totalizando foi para aí uns 30 minutos à espera. Depois o meu instrutor chamou-nos aos dois, e pronto, encontramos-nos com o examinador, que só então estava preparado. Tinha por volta de 55 a 60 anos, no máximo. Era já não era um super idoso, mas era um senhor. E feito isso, eles ficaram ali a conversar mais um bocado, já se conheciam, então nós ficamos também à espera. Foi decidido que eu iria começar primeiro, então nesse aspecto foi bom, porque neste exame prático eu não me senti confiante, demorei muito tempo até... Eu estava a tentar fazer a minha cabeça pensar que eu estava realmente confiante, que eu conseguia, mas foi um processo difícil, aquele tempo desde que eu marquei o exame até o dia do exame, eu passei a tentar me fazer acreditar que eu era capaz de o realizar. No dia do exame eu fiquei nervoso como nunca tinha ficado antes, a tremer, parecia que eu estava tipo em telespectador na minha cabeça, parecia que eu estava tipo a jogar um jogo em que eu ficava aqui atrás e controlava-me, era tudo mais complicado de fazer no geral, mas assim fui. Eu sabia que se eu ficasse para segundo ou para realizar o exame depois da miúda, eu ia ficar muito pior, então eu não contestei e fui logo de primeira. Feito isso, entramos no carro, arranjei o banco, arranjei os cintos de segurança, isso tudo. Eu não me lembro se ele fez perguntas sobre o carro, porque às vezes eles podem fazer perguntas sobre o que é esta luz, ou o que é aquela, o que é que se faz em tal situação, ou assim. Não me recordo se ele fez. Eu penso que não. Mas pronto, lá seguimos. Lembro que já ele deu umas primeiras direções, esquerda, direita, e pronto. E íamos passar por uma rotunda, ele disse a segunda saída da rotunda, mas eu passei, a segunda saída da rotunda não entrei, eu dei outra vez uma volta na rotunda, ele disse-me outra vez segunda saída da rotunda, e à segunda eu consegui entrar. Isto era tudo nervosismo, porque eu já tinha feito isso boa da vez e era uma cena muito fácil. Eu é que estava nervoso e deixei passar. Houve mais uma situação em que, outra vez numa rotunda, eu ia entrar numa rotunda e tinha que sair, estava aqui, tinha que sair na segunda, então era em frente. Só que quando eu entrei na rotunda, havia um carro numa velocidade mais alta que também estava a entrar, só que mesmo quando esse carro estava a entrar, entrou um caminhão à frente dele, então ele teve que desacelerar e o caminhão passou, depois o carro entrou e eu passei tranquilamente. Eu nem me apercebi dessa situação.
Mas o meu instrutor apercebeu-se, na altura ele não pode dizer nada, então não disse, e o examinador também percebeu, então ele fez-me voltar. E lembro-me que enquanto voltávamos ele disse tipo, é um ditado, só que eu não lembro totalmente bem dele, é tipo algo do género mais vale um segundo de vida do que um minuto no céu, era alguma coisa assim. Mas feito isso, nós voltamos outra vez à rotunda, eu apercebi-me que tínhamos voltado, mas eu não tinha a consciência de onde estávamos. É difícil explicar porque no exame nós não fazemos a mínima ideia de onde é que andamos, não, esquece ao redor, o nosso sentido de orientação vai-se embora. Nós focamos só no carro, em conduzir e não atropelar ninguém e não cometer erros. Então voltamos, entrei outra vez na rotunda, correu-me bem pela segunda vez, porque a primeira eu não sequer tinha reparado, então para mim estava normal, correu-me bem, saí. E o último erro que cometi foi que eu estava na primeira marcha, tinha acabado de fazer uma travagem, estava na primeira marcha e não ouvi o barulho do carro. E baralhei-me um bocado com as mudanças e eu pensei que estava na segunda. Só que eu não estava a ouvir assim aquele barulho que o carro faz, então estava tipo se calhar a 15 por hora e o carro fazia aquele barulho e eu passei da primeira para a terceira. E logo assim que eu fiz isso o examinador disse, então, mas passa-se da primeira para a terceira. Aí eu percebi que afinal não estava na segunda e estava na primeira e disse que me enganei, pensava que estava na segunda. Ele deixou passar isso. Esses foram os maiores problemas durante o meu exame. Também não durou muito, durou tipo 15 minutos. E no final eu tive que estacionar. Confesso que o estacionamento eu não estava à espera porque foi difícil do que habitualmente os instrutores ensinam-nos, porque eles ensinam-nos a fazer algo, a utilizar técnicas do carro. Por exemplo, paramos à volta do carro e à volta não, à frente do carro e fazemos tipo, vemos o retrovisor, vemos onde é que está a pontinha do carro e começamos a fazer a manobra. Naquele ponto eu não tinha um carro, tipo, eu só tinha um carro, mas era uma distância grande. E em vez de ser tipo mesmo estacionamento, era tipo Alcatrão, estrada de Alcatrão, depois havia tipo um espaçozinho de terra batida e depois terra batida que era onde ele queria que eu estacionasse. Então eu tive que ignorar algumas técnicas que o instrutor disse e eu fui quase à moda antiga, porque eu é que tive que me guiar sem fazer nada das técnicas que ele tinha utilizado. Ou seja, foi um bocado a confiar em mim mesmo e isso a mim demonstrou-me que nesse aspecto eu era capaz de realizar. Então foi uma conquista nesse exame. Feito isso, terminou o exame, para mim, e foi a miúda que estava comigo, foi lá ela fazer o exame, entrou no carro, ela também estava muito nervosa, já era a segunda vez dela, entrou no carro, adaptou-se tudo, cintos de segurança e o banco, a altura, essas cenas todas. E assim que saímos, o instrutor disse esquerda, direita, blá blá blá. Passou tipo 20 segundos que ela saiu, o instrutor disse para ela virar à esquerda. Só que quando ela foi virar à esquerda, ela virou de vez e tipo pisou um bocado do traço contínuo, da linha contínua. Estava a vir um carro na direção dele, mas para nós em contramão, então ela entrou na contramão, com o carro que estava a vir, e também havia um atraso um bocado mais rápido. E o instrutor, assim que ela fez isso, ele disse encosta, encosta, e deu ali por terminado o exame. Disse-lhe, foi um bocado assim mais, não posso dizer, não sei se chega a ser bruto, mas um bocado arrogante. Tipo, então, visto o que é que acabaste de fazer, isto é perigoso e não há desculpa, e pronto. E acabou-lhe mesmo o exame, não lhe deu outra chance, terminou por ali. E o exame dela durou nem um minuto, foi, sei lá, 30 segundos foi muito, foi mesmo muito rápido. Foi um choque, tanto para o instrutor como para mim e para ela que estávamos no carro. O instrutor disse que geralmente eles dão mais uma chance quando algumas coisas acontecem, mas ele também não podia questionar isso do instrutor. E pronto, voltamos, foi o nosso instrutor que conduziu outra vez até ao Barreiro, é tipo aquele edifício do Barreiro, ele que conduziu. Esperei um bocado, sim, saímos do carro, esperei um bocado e chamaram-me, só a mim, pois, né, que só eu que tinha passado. E antes nós ficamos no carro um bocado, quando ficamos um bocado no carro e foi lá que o instrutor disse algumas coisas e disse que
Basicamente ele estava a fazer algumas anotações e disse algo do tipo que tinha passado, mas por pouco não chumbei. Então foi tipo sorte, entre aspas. Em certos aspectos eu acho que sim, mas eu acho que faz parte o nervosismo da nossa parte. Não quer dizer que sejamos maus condutores, há coisas que só se aprendem com o hábito. Mas sim, eu acho que eu estava minimamente apto a conduzir e não acho que tenha sido sorte. Acho que tenha sido sorte a parte da rotunda do carro entrar em alta velocidade e o caminhão meter-se à frente. Foi sorte, mas eu também não tenho culpa porque o carro estava num limite de velocidade mais alto e se formos jogar pelas leis da autoescola, segundo as leis, né, tipo padrão que ninguém segue, ele estaria correto. Mas feito isso, ele disse ok, que tinha passado e pronto, ele saiu do carro, foi falar com mais alguém e o meu instrutor também saiu do carro. Depois chamaram-me, fui assinar fui tipo assinar um papelzinho que era para ter carta de condução, mas como eu não tenho o cartão de cidadão, só a residência, disseram-me que eu não podia fazer aquilo ali e tinha que pedir em outro sítio, era uma coisa assim que eu já não me lembro. Se me lembrar, entretanto, posso meter nos comentários ou na descrição ou assim, mas não me lembro, mas eu sei que eu não pude fazer alguma coisa lá por não ter o cartão de cidadão e só a residência. Mas feito isso, terminou, deu ali por terminado o exame e foi assim que eu consegui a minha carta de condução. Depois eu senti um alívio imenso ao saber que tinha passado. Finalmente eu não tinha que estudar para mais nada, não tinha que me preocupar com a carta de condução e o principal, pelo menos para mim, que era importante, não tive que me preocupar em gastar mais dinheiro. No caso não era meu, mas eu tinha essa consciência de não gastar mais dinheiro aos meus pais. Da escola de condução à escola da vida. Ok, aqui foi o. Eu não posso dizer que tenha sido um grande choque para mim, porque eu já sabia que era mais ou menos diferente conduzir com um instrutor ou conduzir sozinho. Mas foi um choque à mesma. Isto porque nós somos habituados a conduzir sempre com o instrutor e as primeiras vezes que eu conduzi foi com os meus pais, não me deixaram conduzir sozinho, obviamente, então tive também esse apoio. Sempre conduzi com um dos dois, pelo menos nas primeiras semanas. A partir daí foi totalmente diferente. Eu lembro de apanhar no carro e era um carro diferente da autoescola e nós temos sempre esse primeiro impacto. As mudanças eram mais difíceis, o travão parecia. Há carros que são diferentes e cada condutor, vocês ao início, e eu pelo menos sempre noto quando entro em algum carro diferente, é que às vezes há travões que são muito fundos, travões que travas só um bocadinho e já está a travar bem o carro, aceleradores que precisa ser lá no fundo, outros que é mais em cima, embreagens que é lá em fundo, outros que é lá para cima. Então tudo isso é uma adaptação que só se ganha com o tempo a conhecer o carro. O carro dos meus pais, na altura que comecei a conduzir, era um Opel, acho que era, não sei se é Opel Corsa, não. É Opel, é aqueles tipo pequeninos, Opel. Não me lembro do nome, se lembrar eu deixo alguns por aí. Mas eu senti uma dificuldade a conduzi-lo na embreagem, no acelerador. Era mais difícil porque também não estava habituado. E era mais fácil de morrer porque ele era mais antigo, então o sistema ao menor erro ele morria logo. Ok, as primeiras vezes que eu conduzi, já disse que foram diferentes, foram mais assustadoras, parecia que eu não sabia bem o que é que eu estava ali a fazer. Foi quando eu tive a primeira noção que eu estava sozinho, que era minha responsabilidade de manter todas as pessoas do carro em segurança, manter as pessoas de fora em segurança e manter os outros condutores em segurança. Foi um primeiro choque de responsabilidade que eu tive fora da escola de condução. Depois começou a acontecer algumas mudanças. Basicamente os meus pais ensinaram-me alguns truques para me safar, que era basicamente saltar mudanças. Isto ao início não me soou bem, eu não queria largar o que tinha aprendido na autoescola, mas a longo prazo não tive muitas opções. Isto porque consiste em basicamente na autoescola somos ensinados da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta e se houver para a sexta e adiante. Mas isto não acontece tanto a acelerar, mas por exemplo a travar, na autoescola também somos ensinados a passar tipo, da quinta para a quarta, para a terceira, para a segunda e para a primeira.
Já na escola da vida, entre aspas, o pessoal passa, estamos a 70 por hora na quarta marcha, travas o carro, metes o pé na embreagem, quando estás a 30 por hora, metes o carro direto na segunda, por exemplo. Então não segues a cronologia de estar a travar aos poucos. E has de reparar que é muito raro as pessoas que seguem isso. Tu notas depois, ao ver as pessoas a pararem, que elas não seguem essa regra. E acho que isso faz muita diferença a conduzir sem ser na escola de condução. Foi uma diferença grande. E tanto a acelerar, às vezes acontece, não quer dizer que seja sempre, mas às vezes vai haver circunstâncias que vais precisar acelerar um bocadinho mais rápido e despachar as marchas, então ou não vais ter tempo de passar da segunda para a terceira e depois para a quarta, e se calhar vais passar a segunda para a quarta é um bocado de exagero, mas tipo da primeira até à segunda e depois para a terceira, e vais ter que passar da primeira para a terceira assim numa parte um bocado mais rápida. Outra coisa que eu ganhei também depois de sair da escola de condução, isto porque tive que aprender a conduzir outra vez, basicamente, com outras regras, é diferente. Outra coisa foi os limites de velocidade. Eu sempre mantive-me em linha em relação aos limites, não gostava de ultrapassá-los, não queria ultrapassá-los, mas a questão é que é impossível conduzir em estradas sem ultrapassar os limites de velocidade. Isto seja por má sinalização, por má colocação das sinalizações estupidamente más, que são feitos tipo, numa reta em que há só arbustos, árvores e isso, numa reta tipo de 2 km em que o limite às vezes é 50 e ninguém respeita os 50 por hora. Se eu fosse respeitar os 50 por hora, é mais seguro eu andar a 60 por hora, por exemplo, e ninguém me ultrapassar do que eu andar a 50 por hora e sofrer uma ultrapassagem a cada 10 segundos, porque eles não vão estar à minha espera. E 60 por hora é pouco, o pessoal geralmente anda a 70, 80 para cima. Mas isso foi uma primeira mudança logo que eu demorei, porque eu não queria estar a ultrapassar e também tinha muito medo de polícias e isso tudo, mas até hoje nunca fui parado e até hoje pronto, já não corro não tenho aquele medo, aquele risco de ser parado por andar a mais 10 por hora do que era permitido. Então, desde aí foi uma grande mudança. Também posso-vos contar, há estradas que algumas quando estão em obras, às vezes há lá tipo 1, 2 ou 3 trabalhadores num canto distante da estrada, mas cá lá uma proibição de velocidade tipo de 30 por hora numa estrada de 4 km e estão lá tipo 3 trabalhadores num lado e obviamente isso é totalmente errado, é uma má sinalização. Não, claro, se houvesse buracos na estrada, construções, isso era diferente, mas geralmente são 3 ou assim estão na pausa e aquilo continua-se lá. Então se eu for seguir todas as proibições que me dão, eu ia levar uma pizza dela a cada 10 minutos e ultrapassagens a cada 30 segundos. Então às vezes é mais seguro excedemos o limite de velocidade, se a estrada é 30 andamos a 50, ou se a estrada é 50, dependendo da zona, claro, andamos a 60, ou a 60 ou a 70. Isto tudo temos que avaliar bem, porque cada estrada é uma estrada. Há estradas que é mais perigoso, podem vir animais, há estrada que pode haver uma curva que não estamos à espera. Há diferentes tipos de estradas com buracos, sem buracos, com obras, sem obras. Então convém de cada um de nós avaliar, mas sim, vocês a longo prazo não vão conseguir seguir os limites de velocidade, nem se quisessem. E por último, mais uma mudança que fiz e tive que fazer foi a ousadia enquanto conduzia. Sim, isto pode parecer ao mesmo tempo que soa mal, também pode soar bem. Porque é assim, quando conduzimos, nós estamos, por exemplo, na escola de condução, nós somos habituados a parar na rotunda, paramos na rotunda, damos o nosso pisca para a esquerda se formos para a segunda saída, ou pisca para a direita se formos para a primeira saída. Feito isso, nós simplesmente esperamos que haja um espaço para nós passarmos e passamos, entramos na rotunda e seguimos o nosso caminho. O que acontece é que em algumas das rotundas não é feito, não há essa responsabilidade, não há esse espaço. É muito trânsito, por exemplo, algumas vezes eu já conduzi em Lisboa, em que há rotundas que não há espaço
para estás ali à espera. E se ficares à espera mais de 1 minuto, vais levar 3 buzinadelas logo de seguida. Então tu tens que aprender a te despachar nesse meio termo. E qual é que é a ousadia? A ousadia é, estamos na rotunda, isto é rotunda, e queremos entrar, mas há um fluxo enorme de trânsito. Nós temos que ir nos aproximando devagarinho até aparecer tipo um mínimo espaço que também não cause embaraço para o trânsito, nem risco, em que assim que houver o espaço, entramos logo. Porque senão nunca vais entrar na rotunda. Há mesmo rotundas que são completamente estúpidas a nível de trânsito. E isso foi uma coisa que eu aprendi, tive que aprender, né? Senão ia ficar parado infinitamente. Então tens que ir avançando de vez em quando, ou esperar que alguém te ceda a passagem. Nas rotundas é raro, mas em curvas assim, às vezes o pessoal tens de estar atento, porque às vezes o pessoal dá-te passagem do lado e consegues avançar. Em relação aos meus 9 meses de carta, não é muito, eu estou-me aqui falo muito dos 9 meses, mas não é assim algo extraordinário, é mais... é uma conquista, foi fixe e foi se calhar uma das mais importantes conquistas da minha vida atualmente, até agora. Isto porque precisei, eu nunca fui assim o super aluno da escola, mas também não era mal, eu era tipo o que fazia piadas e brincava durante as aulas, mas ao fim, tipo, quando ia fazer o teste, safava-me sempre, tirava nem que fosse 10 ou 15, dependendo da matéria. Então nunca me preocupei em passar, tanto que no 12º ano nem sequer tive cadernos, mas isso eu falo depois. E foi fixe porque eu realmente tive que estudar, eu sei que não tinha muitas opções, então estudei minimamente de acordo com a minha estratégia, de acordo com o meu estilo de estudo. Há pessoas que estudam a fazer resumos, outras só a ler, outras a ouvir, outras a pensar. Eu gosto de estudar a fazer coisas rápidas, a pensar, não gosto de escrever e não aprendo tão facilmente a escrever. E pronto, foi bom porque isto abriu-me várias portas, tanto a nível de trabalho, como a nível de liberdade no geral na minha vida. Por exemplo, eu tenho um estágio e nesse estágio já não precisava que o meu pai me levasse, eu já não precisava acordar o meu pai tipo às 7 da manhã para me levar a um sítio. Eu mesmo conseguia fazê-lo. Claro, aí é um bocado chato porque eu ia ter o esforço de conduzir, mas também é mau para quem está-nos a levar e pronto. E então isso safou-me muito, isso foi muito bom porque eu aprendi logo a ter mais responsabilidade com horários. Ao início eu saía tipo 40 minutos antes para chegar lá a tempo e se calhar demorava só 10 minutos, então ficava algum tempo à espera, porque estava muito ansioso por conduzir sozinho, mas isso depois foi passando. Sobre conduzir sozinho foi mais ou menos depois, eu sempre conduzi muito frequentemente, nunca fiquei mais de uma semana sem conduzir depois de tirar a carta. Então, para aí, à segunda semana, para aí, eu fiz a minha primeira condução sozinha, fui fazendo aos poucos, claro, porque eu tinha consciência que não podia atirar-me totalmente sozinho à estrada, então fui aos poucos e fui fazendo gradualmente até não precisar de mais ninguém ao meu lado, consegui fazer, pelo menos chafar-me, não digo Lisboa eu gosto sempre de levar alguém porque é diferente, é outras ruas, outros estilos e pronto. Mas em relação a isso foi para aí 2 semanas e comecei a conduzir sozinho. Desde aí há dias que conduzo se calhar no mínimo, a maioria dos dias era no mínimo 1 hora por dia de condução. Até porque estava no 11º enquanto tirava a carta, então também tinha que conciliar com os estudos e isso tudo, então confesso que foi um bocado complicado, mas nunca cheguei a deixar nenhum módulo em atraso. Não, deixei uma matemática, mas recuperei. E matemática, não é? Eu tinha desculpa. Mas sim, eu tinha que conduzir para ir para a escola, para voltar para a escola. Isto, claro, quando o carro dos meus pais estava disponível, mais para a frente depois eu consegui um carro da minha sogra que emprestou-me, que entretanto foi para fora do país e assim, então eu basicamente é este carro, na verdade. E pronto, tenho conduzido, tive essa sorte, essa sorte de ter um carro logo de início, não é meu, mas os gastos que tenho com ele também são reduzidos e pude ter essa oportunidade de conduzir todos os dias 1 hora. Já cheguei a conduzir mais que 1 hora por dia, claro, tipo 3, 4 horas
há dias que passava o dia todo a conduzir para sítio, para de cima, para baixo. Isto, claro, tanto para vir para o estágio, como para a escola, como para sair com a namorada, como para a levar amigos. Às vezes nós tínhamos tipo à minha escola e lá embaixo havia um ginásio e às vezes os professores, eu estou num curso técnico de desporto, então às vezes os professores queriam fazer aula no ginásio, em vez de irmos a pé, juntava 3 ou 4 pessoas que eu conseguia levar e íamos de carro. E os professores levavam mais uns e alguns ou iam de autocarro depois ou iam a pé. Infelizmente eu não conseguia andar ali a dar voltas porque quem pagava o gasóleo era eu. Então, mas pronto, foi muito bom, deu-me liberdades incríveis que consegui fazer, oportunidades de emprego que se eu não tivesse transporte próprio e nem carta de condução, teriam-me negado o emprego. Estágio, consegui avançar muitas horas de estágio que não conseguiria se fosse normal, se eu não tivesse que fazer, se eu não tivesse a conduzir, teria que ser dependente do meu pai e por isso não acho que tenha sido de todo mal, no geral. E de forma resumida é isso. Os 9 meses de carta foram top, foram bons. Recomendo vocês tirarem o mais cedo possível. Eu tirei enquanto estava a fazer o 11º ano. Então ainda fiquei mais um ano a fazer o 12º e depois então tive uma experiência fixe. Foi diferente chegar à escola com uma carta de condução. Poucos tinham. Não era nada de extraordinário, mas poucos tinham. E foi fixe. Também nunca fui daqueles que me gava. E se vocês são daqueles que não pode ver um grupo à frente da escola e acelerar o carro ao máximo, vocês não deviam ter carta e eu espero profundamente que um dia a polícia esteja à porta da escola quando vocês fizerem isso e percam logo a vossa carta de condução. Assim como aos de moto, que andam por aí a empinar as motas à frente da escola, atrás, é mau. Vocês jogam tudo aquilo que vocês... a ética e moral que vocês deveriam ter por ter feito uma escola de condução e por respeitar o trânsito, tudo para o lixo, porque estão a meter em risco a segurança de várias pessoas e pronto, é isso. E pronto, agradeço-vos a cada um de vós por ter assistido este vídeo. Eu espero que isto tenha sido útil para cada um de vocês. Isto é o meu primeiro vídeo, não sei se farei mais, não sei se continuarei ou se isto é o único que eu vou me fartar, mas se fizer, está aí, deem um ok, um likezinho e se quiserem subscrever estão à vontade. E pronto, thanks e até um dia.